Ok, pessoal, estou trazendo aqui então mais um vídeo que é a parte 2, continuação da nossa aula número 1, em que nós estamos tratando do bloco 1, item 2, noções básicas de circuitos elétricos de corrente contínua, do edital da Petrobras, o último, né, que saiu, ênfase 5, manutenção elétrica, beleza? Esse vídeo ele vai ser um pouquinho mais curto porque esse assunto é legal a gente aprender na prática, com questões. E questões a gente já tem bastante aqui no canal, né? Então, se você der uma olhada na playlist das questões para a Petrobras, você vai encontrar várias questões tratando desse tema aí, que são a resolução de circuitos resistivos e as leis de Kirchhoff, beleza? Então eu vou trazer aqui alguns exemplos também desses assuntos, dar aquela breve explicação e em seguida já vou vir com alguns exemplos em que a gente pode ver a aplicação, beleza? Então eu vou falar um pouquinho da resolução de circuitos resistivos. Circuitos resistivos são aqueles em que você só encontra resistores, certo? E a gente ainda está tratando de corrente contínua, né? Então essa polaridade aqui na fonte ela não vai alterar ao longo do tempo. E você vai ter circuitos, nesse caso aqui nós temos 3 resistores em série, ou você pode ter circuitos com os resistores em paralelo, não é isso? E aí vale a pena lembrar simplesmente o seguinte, que na associação em série, cada resistor fica submetido a uma tensão diferente e a corrente que atravessa esses resistores é a mesma. E na associação em paralelo, cada resistor fica sujeito à mesma diferença de potencial, que nesse caso aqui é a diferença de potencial fornecida pela fonte. Então os dois enxergam a mesma tensão. E a corrente que vai atravessar cada um dos resistores é diferente uma da outra, né? Então aqui nós temos um divisor de tensões e aqui nós temos um divisor de correntes, beleza? Na associação em série, a resistência equivalente corresponde à soma de todas as resistências, e na associação em paralelo, o inverso da resistência equivalente corresponde à soma dos inversos de cada resistência individual, tá? E aí quando nós temos 2 resistores, nós temos aquela regra prática, que a resistência equivalente vai ser igual ao produto das duas resistências dividido pela soma das duas resistências. Isso é simplesmente uma consequência matemática dessa regra que a gente colocou aqui. E é claro, essas regras todas têm uma explicação, né, que depende das leis de Kirchhoff. Então, as leis de Kirchhoff, na verdade, são um grande motivo para essas equações aí surgirem, tá? Eu não vou tratar aqui também da regra prática do divisor de tensão, do divisor de corrente, porque isso vai aparecendo ao longo das questões, como eu falei, a gente aprende mesmo vendo questões. Lembrando que aí na descrição do vídeo nós temos o link para o nosso curso com centenas de questões resolvidas com foco na Petrobras, tá? E lá também você vai encontrar um banco de provas gigantesco com todas as provas que a Petrobras já aplicou, seja com a banca Sesgran Rio ou com a banca CESP, que agora é o Sebrasp, e também questões simulados, né? Você vai encontrar PDFs com coletâneas de questões para você treinar, e essas questões são resolvidas em vídeo. Tudo isso dentro da plataforma do nosso curso, tá? Então não deixe de conferir e me chama no WhatsApp, porque eu sempre consigo algum descontinho, algum bônus a mais para vocês, beleza? Então nós tratamos aqui dos circuitos resistivos, não tem muitas regras, na verdade o que a gente sabe é exatamente isso, essas são as ferramentas que a gente tem para resolver os circuitos. E agora eu preciso falar aqui um pouquinho das leis de Kirchhoff, beleza? Que também não é nada assim complicado, não é nada demais. O que eu estou desenhando aqui? Estou desenhando um circuito, vou colocar nesse circuito que a gente chama... Deixa eu melhorar ali a topologia. Vou colocar mais bonitinho aqui esses 2 resistores. Olha. Um aqui e um aqui. Ok. Nós temos aqui o que a gente chama de nó. Um nó é um ponto do circuito. A gente pode simplificar dessa maneira. Por exemplo, aqui nós temos um nó A. Aqui nesse ponto nós temos um nó B. E observa que
esse nó C aqui, ele é o mesmo que o B, porque entre B e C não há queda de potencial, não existe diferença de potencial, eles estão em curto-circuito, certo? Não há resistência entre os pontos B e C, então o nó que eu marquei aqui com B é igual ao nó que eu marquei com C, tá? Nós temos o que a gente chama de ramo, que seria uma parte entre dois nós. Por exemplo, aqui é o B, aqui eu vou chamar de D. Então, nós temos aqui um ramo entre B e D. E nós temos o que nós chamamos de malha, que é uma parte fechada do circuito, tá? Malha, então, é um caminho fechado dentro do circuito. Eu estou simplificando esses conceitos, tá? É claro que a gente deveria ser nos livros, né, ou em um texto mais técnico, você encontraria definições mais rigorosas, mas aqui é para a gente entender mesmo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, vou marcar de vermelho, uma malha que é ABD e voltei aqui no A. E outra malha que eu vou marcar aqui de verde seria essa malha da direita aqui, olha. BC, passando por D, voltando por B. Então, esse circuito aí tem duas malhas e ainda teria mais um caminho possível, que seria passando por fora. Então, pegando aqui o circuito por fora, sem percorrer esse ramo que está aqui no meio, eu teria mais uma malha, certo? Eu vou apagar essa última para não ficar tão poluída a figura. Aí, o que dizem as leis de Kirchhoff? Bom, uma delas, que é a lei dos nós, diz o seguinte: a soma das correntes que chegam a um nó deve ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Se você pensar, fizer uma comparação com o circuito de água, é como se fosse, é a mesma coisa, na verdade, né? Como se fosse água. Porque é claro que a quantidade total de água que entra em um ponto tem que ser igual à quantidade total de água que sai, senão haveria ali um sumidouro ou uma fonte, que a gente diz. Um sumidouro, caso entrasse mais corrente do que está saindo, ou uma fonte, caso saísse mais corrente do que está entrando. Mas não, nós não temos nem sumidouro nem fonte em um nó. Então ali a soma das correntes que entram no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem, tá? E a lei das malhas vai dizer o seguinte: ao percorrer uma malha, a soma das tensões tem que ser igual a zero. E aí a gente está levando em conta tensões positivas e negativas, ou seja, quedas de tensão ou elevação de tensão. E aí, para ficar mais claro, é o seguinte: vamos percorrer essa malha aqui que eu pintei, que eu destaquei de vermelho. Eu vou apagar aqui o traço vermelho para refazer com vocês o caminho. Vamos partir do nó A. Quando eu percorrer a malha passando por essa fonte aqui nós temos essa diferença de potencial do menos para o mais, então vai haver uma elevação de tensão. Então aqui eu tenho mais V, certo? Então vou ter que escrever aqui, ó, mais V. E aí vou percorrendo a malha e encontro esse resistor aqui, vou dizer que ele tem resistência R2, e que esse aqui é R1. Eu vou nomear os outros também, R3 e R4, tá? E eu vou percorrer minha malha. Aí eu percorro aqui, quando passa por R2, acontece uma queda de tensão. Lembra que o resistor é um elemento passivo, portanto, ele consome potência, e aí sempre que a corrente passa por ele, vai haver uma queda de tensão. Não tem como haver um aumento de tensão quando a corrente passa pelo resistor. Então, percorrendo o caminho, aqui vai haver uma queda. Quanto que vai valer essa queda? Bom, quando a gente percorre uma malha, a gente tem que percorrer pensando numa corrente. Então, vamos dizer que aqui tem uma corrente I percorrendo essa malha. Então, ao passar por aqui, eu vou ter uma queda, que é R2 vezes I. Se é uma queda, eu vou subtrair. Então, vai ficar R2 vezes I. Daqui a pouquinho eu vou mostrar que esse raciocínio não está completamente correto. É só para a gente compreender. Segurem um pouquinho. Aí eu vou vir para cá, vou passar aqui, vou passar no R1. Aqui vai haver novamente uma queda, que vai valer R1 vezes I. E aí eu voltei no ponto A, então essa soma aqui tem que fechar zero, porque eu saí do ponto A e voltei para ele mesmo. Quer dizer que se eu somar aqui as elevações e as quedas, tem que dar zero, porque eu estou voltando no mesmo ponto. Essa é a lei de Kirchhoff das malhas. Mas, professor, por que você falou que esse raciocínio não estava completamente correto? É porque é o seguinte: esse resistor R2, ele pertence às duas malhas ao mesmo tempo. Aqui eu destaquei de vermelho e a que está destacada de verde. E aí, cuidado para você não errar isso na prova, você precisa levar em conta a corrente que circula na malha que eu tinha destacado de verde aqui também. Então, na verdade, eu vou dizer que a corrente que eu pintei de vermelho,
está descendo aqui para o R2, porque esse foi o caminho que a gente fez, no sentido horário. Eu vou chamar essa corrente de I1. E aí, para fazer a análise correta do circuito usando as leis de Kirchhoff, usando as leis das malhas aí no caso, eu preciso supor também uma corrente percorrendo essa malha da direita. Aí eu vou supor ela também no sentido horário, vou chamar de I2. Aí você observa que o resistor R2, ele é percorrido por duas correntes ao mesmo tempo. A corrente vermelha desce e a corrente verde I2 sobe. Então, na hora de escrever a equação, eu não posso fazer ali R2 vezes I. Não, eu vou até deixar anotado ali para destacar que esse termo estaria errado. Então, na verdade, é menos R2 que multiplica I1 menos I2. Por que vai ficar assim, I1 menos I2? Porque o sentido que a corrente está descendo aqui, que eu pintei de vermelho aqui, eu considerei um sentido positivo. E aí esse menos aqui na frente, ele está dizendo que é uma queda. Queda, e aí o I1 vai ficar positivo. E o I2, então, a corrente I2 está no sentido contrário, então ela tem que ser negativa. Então, muito cuidado com essa álgebra aí, com esses sinais, tá? Isso aí faz toda a diferença, senão você resolveria o circuito errado, beleza? E aí pronto, acabou. Nós temos aí as leis de Kirchhoff, não passa disso. É isso que nós vamos usar para analisar circuitos resistivos, tá bom? E eu já convido você a vir para as questões, vamos ver como isso é cobrado nas provas da Petrobras. Questão da Sesgran Rio para a Petrobras no concurso de 2005. Caiu na prova de técnico de projeto, construção e montagem na ênfase elétrica. Observe a figura que se segue. No circuito da figura, o resistor R2 dissipa uma potência de 96 watts. O valor da corrente I em amperes fornecida pela fonte é. Olha só que coisa interessante, porque nessa figura você está vendo que existem dois ramos. Um ramo tem um único resistor de 200 ohms e o outro ramo tem 3 resistores cujas resistências são desconhecidas para a gente. Só que aqui eu tenho a divisão das tensões. Olha, R1 está submetido a uma diferença de potencial de 120 para 100. Então aqui existem 20 volts de tensão. Aqui nos terminais de R2 nós temos 40 volts de tensão. E aqui 60 volts de tensão. Então isso aqui é exatamente um divisor de tensão e a tensão total nesse ramo, entre as pontas dele, é de 120. Como esse resistor de 200 ohms está em paralelo com esse 120, a gente sabe que aqui, olha, a tensão também é de 120, certo? Então aqui existe uma tensão de 120 volts, que é a mesma que existe aqui, né? E eu estou indicando na seta aí o sentido de aumento da tensão, tá? Então, olha o que ele falou, R2 dissipa 96 watts. Vamos vir aqui no R2 e focar a nossa atenção aqui. Nós sabemos que a potência dissipada em um resistor corresponde ao valor da tensão vezes o valor da corrente. E ele está perguntando qual é o valor da corrente em amperes. Então, eu posso escrever que os 96 watts que ele dissipa é igual aos 40 volts aos quais ele está submetido, né? R2 está submetido a 40 volts, vezes a corrente que está atravessando aqui esse ramo. Então, isso vai permitir calcular a corrente que desce esse ramo todo aqui. Observa que ele está em série, então é a mesma corrente que desce esse ramo todo, certo? Vou chamar de I2. Então, I2 vai ser 96 dividido por 40, 2,4 amperes, beleza? Agora, qual que é a corrente que desce aqui nesse ramo do resistor de 200 ohms? Aí nós vamos usar a primeira lei de Ohm, V igual a RI. Então, 120 é igual a 200 vezes I, portanto, I vai ser 120 dividido por 200, 0,6 amperes. Agora, o que diz a primeira lei de Kirchhoff, ou a lei de Kirchhoff dos nós? Ela diz que nesse nó que está aqui, olha, a corrente que vai descer aqui no ramo da direita, mais a corrente que desce aqui no ramo da esquerda, tem que ser igual a essa corrente I que está chegando. Essa corrente I é a corrente fornecida pela fonte. Então, a lei dos nós vai dizer para a gente o seguinte, que se eu somar as duas correntes que saem desse nó, que são as duas correntes que a gente calculou, I1 e I2, eu vou ter, então, o valor da corrente I. Então, 2,4 mais 0,6, 3 amperes. O gabarito da questão é a letra B. Então, a gente usa de uma maneira lógica, mais livre, nem precisaria saber que é a lei de Kirchhoff e tal, mas você vê que a gente está aplicando as ideias que eu acabei de falar no resumo no início do vídeo, beleza?
Vamos para a próxima, mais uma questão da Sesgran Rio, concurso da Petrobras de 2005, na prova de eletricista especializado. No circuito da figura acima, leitura do amperímetro AE. Gente, essa questão é uma questão bem macetosa, porque nós temos aí uma configuração de um circuito, que é uma configuração bem particular, bem única, chamada ponte de Wheatstone. Tá lembrado? Vou até anotar aqui, ó. Ponte de Wheatstone. E o que diz o que é a ponte de Wheatstone, né? E o que ela tem? Bom, nós temos um teoreminha aí que diz o seguinte: quando a ponte de Wheatstone está em equilíbrio, então a tensão entre esses pontos aqui vai ser zero. E a tensão entre esses pontos aqui, bom, é os 200 volts que tá aplicado aqui, né? Então, nós temos esses outros dois nós aqui. A tensão entre esses outros dois nós aqui, que não são os nós que vêm essa tensão de 200 volts, ela vai ser zero se a ponte estiver em equilíbrio. E como é que eu sei se a ponte está em equilíbrio ou não? É quando eu multiplico o cruzado. Esse valor vezes esse tem que dar o mesmo resultado quando eu multiplico esses dois aqui também. Está acontecendo isso? Ela está em equilíbrio? Vamos verificar. 40 vezes 30 vai dar 1.200, não é isso? 40 vezes 30, 1.200 ohms. Ohms ao quadrado, né? Porque é ohm vezes ohm. Agora eu multiplico aqui também, ó. 20 vezes 60, quanto que é? 1.200. Então, sim, essa ponte está em equilíbrio. E estando em equilíbrio, a tensão entre esses dois nós é zero. Se a tensão é zero, essa corrente vai ser zero também. Beleza? Então, bastava saber que é uma ponte de Wheatstone e verificar que ela está em equilíbrio para você responder a letra A aqui. A corrente é zero. Essa foi boa, não foi? Agora nós temos uma questão do CESP, também chamado SEBRASP, para a prova da ABIN em 2010. Essa questão ela está cobrando exatamente a lei de Kirchhoff das malhas, né? Essa questão, na verdade, fazia parte de um trio de questões, eram 3 questões em que estavam sendo cobradas as leis de Kirchhoff. Isso foi dito na prova. Eu isolei um pedacinho, isolei um item da questão para ficar mais tranquilo aqui para a gente, tá bom? Então vamos lá. As equações seguintes escrevem corretamente as 2 equações de malha para o circuito mostrado da figura 1. E quer saber se isso é falso ou verdadeiro, se aquelas equações realmente estão corretas. Então vamos lá, vamos percorrer. É só pegar aqui um ponto, eu vou sair desse ponto aqui e vou percorrer essa malha. Então nós temos percorrendo aqui nenhuma queda de tensão. Quando chegar aqui eu vou ter a queda de tensão, que corresponde a... Na verdade, você vê que ele começou aqui com V, né? Então é como se ele estivesse partindo desse ponto aqui. Vou fazer isso do jeitinho que ficou ali, vai facilitar para a gente. Primeiro tem uma elevação de tensão V, então mais V. E agora eu vou ter uma queda. Quanto que vai ser essa queda? O valor da resistência, que é R1, que multiplica I1 menos I2. Né? I1 menos I2. Observe, I1 desce, I2 sobe, do jeitinho que eu mostrei naquele exemplo. E aí acabou, né? Porque depois você não tem nenhum resistor mais. Então isso aqui deveria ser igual a zero. E não é o que está escrito aqui, né? Porque ele está dividindo por I1 menos I2 e faz ficar tudo errado. Porque a tensão é R vezes a corrente, né? E não R dividido pela corrente. Então já está errado, já faz a questão ficar errada. E a outra malha seria, partindo do ponto aqui, por exemplo, partindo desse ponto aqui, subir aqui, então vai ficar R1 que multiplica I2 menos I1, porque agora I2 está no sentido que eu estou percorrendo e I1 está contrário. Essa queda, a outra queda seria R2 vezes I2, isso tem que dar zero. E essas seriam as 2 equações, então isso aqui está errado porque está dividindo pela corrente e não multiplicando, né? Bom, como eu falei para vocês, essa aula seria uma aula mais curtinha, só para a gente ver esses exemplos aí, é um assunto mais tranquilo e que a gente aprende mesmo na prática. Como eu falei para vocês no início do vídeo, lá na nossa plataforma tem centenas de questões resolvidas com foco apenas na Petrobras, CESP, SEBRASP e Sesgran Rio, que são as 2 bancas que sempre fizeram as provas, tá? Então você vai encontrar muitas questões resolvidas lá na plataforma, além das aulas teóricas. Meu conselho para você, não deixe de verificar o link que está na descrição desse vídeo ou simplesmente me chamar no WhatsApp
para a gente iniciar o seu aprendizado, né, o seu treinamento para a prova já, neste exato momento, beleza? Conto com o seu like, conto com a sua inscrição no canal. Deixe nos comentários caso você tenha observado alguma coisa nessa aula ou queira que eu traga aqui mais algum exemplo, mais algum caso, mais algum assunto, beleza? Mas eu conto muito com o engajamento de vocês para que eu continue trazendo aqui essas aulas cobrindo todo o conteúdo do edital Petrobras ênfase 5. Até a próxima!